Então vamos meditar o que diz aqui, né, na palavra. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Então, a pessoa impura, aquela que comete o pecado da fornicação, ela peca contra o seu próprio corpo. Só que a gente tem que levar em conta o seguinte, o que diz no versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus e que por isso mesmo já não vos pertence. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Às vezes a gente diz assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, a boca é minha, eu falo o que eu quero. E a gente esquece que somos de Cristo. Jesus nos comprou por alto preço. Nosso corpo não nos pertence. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não podemos fazer com o templo do Espírito Santo aquilo que quisermos. Precisamos ter cuidado com aquilo que a gente faz com o nosso corpo. Aquilo que a gente veste, como que a gente se comporta. Então, temos que ter cuidado com as danças que dançamos, com tudo que fazemos com o nosso corpo e com a fornicação, como diz aqui. Temos que ter cuidado para não cometermos o pecado da fornicação. Porque, como diz, quem comete o pecado da fornicação peca contra o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. E por ser templo do Espírito Santo, por o nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, é que a gente deve ter um maior cuidado. Vamos entender o que é fornicação, né? Porque a palavra está falando de fornicação. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o que a fornicação significa realmente é o sexo fora do casamento. Estamos nos tratando do casamento religioso. O sexo fora do casamento religioso. Aqueles casamentos que a gente casa na igreja e que a gente promete diante de Deus ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte separe. Esse casamento religioso, quando a gente casa na igreja, a gente não promete a um padre, a gente promete diante de Deus. E é até que a morte nos separe. Não se desfaz, por mais que o casal se separe e que vivam em casas separadas, elas vão continuar casadas. Perante a Deus, elas são casadas até que a morte os separe. E esse casamento religioso é o casamento que é reconhecido diante de Deus. Porque, veja bem, o casamento civil é o casamento do mundo. A qualquer momento que a gente quiser, a gente se separa. E a partir do momento que eu posso casar hoje no civil e não dá certo, e eu me separar amanhã, me divorciar, eu não tenho mais nada a ver com a pessoa. Porque a gente não promete a Deus. O casamento civil a gente não faz promessa nenhuma a Deus. Mas o casamento religioso, aquele que a gente faz na igreja, que a gente casa na igreja, a gente promete diretamente a Deus. E a Bíblia diz que quem se divorciar e casar com outra pessoa comete o adultério. Porque é o casamento para sempre, até que a morte os separe. Então, fornicação, que é o sexo fora do casamento, engloba muita coisa. O adultério, quem comete o adultério pratica o sexo fora do casamento. A pessoa que é junta, que ela não é casada na igreja, ou a pessoa que só casou no civil, ou que ela é junta, ela não casou na igreja, ela também está cometendo a fornicação, pratica o sexo fora do casamento. Casais de namorados que não são casados na igreja estão praticando sexo fora do casamento. Pessoas do civil ou casais do mesmo sexo. Então, qualquer pessoa que não seja casada na igreja, diante de Deus, que não seja casado diante de Deus, na igreja, está cometendo o pecado da fornicação. Então é isso, gente. Fugir da fornicação. A gente tem que ter cuidado com o que a gente faz com o templo de Deus. O templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo.